mais uma vez, né, sejam bem-vindos ao nosso espaço de aprendizado, nosso prazo assim, né, de estudos, né, da Fraternidade Semanal. Hoje nós vamos falar aí de um tema, né, que não é um tema novo dentro da doutrina espírita, novo porque ele já está na codificação, né, lá no Pentateuco kardeciano, se a gente pode chamar desse jeito. A gente vai ter, né, no Livro dos Espíritos, a partir da questão, se não me falha a memória, mas para não dar informação errada, eu vou olhar. Cadê? Vamos lá, Livro dos Espíritos. Começa na questão 71. Vai falar sobre inteligência e instinto. E nós temos também, na Gênese, o capítulo, vamos lá, o capítulo terceiro. Lá dentro do capítulo terceiro, a gente vai ter um tópico também chamado instinto e inteligência. Então, nós vamos nos guiar nos textos hoje de Kardec para nós compreendermos um pouco mais, até porque o título do nosso curso é O Espiritismo Explica, sobre essa questão, né? Como a Anne falou nos recados, né? Existe a divergência entre instinto e inteligência, mas, na verdade, são conceitos que eles são complementares e não excludentes. Pois bem, o que acontece? Esses dois, né, esses dois conceitos, né, que vão estar aí no coração da nossa discussão essa noite, né, como que esses dois conceitos eles vão se relacionar, né, sobre, né, sobre a nossa evolução, sobre tudo que nos cerca esse caminho, né, que vai nos levar, né, à perfeição, porque não foi o Cristo que nos disse, né, que sedes perfeitos como o vosso Pai é, então significa que nós estaremos, né, sempre buscando essa perfeição. Então, conforme a gente vem lá no texto da Gênese, né, eu gosto muito, né, do prelúdio desse texto, né, que ele começa fazendo duas grandes perguntas, né? A primeira é: qual é a diferença entre instinto e inteligência? Onde que acaba um e onde que o outro começa? Então, e quando a gente volta na própria questão do Livro dos Espíritos, né, o que ele vem dizer? Né? Na pergunta 73, a gente está falando de instinto, ele vai dizer, né, o instinto independe da inteligência? Então, ele vai falar que precisamente não, porque o instinto é uma espécie de inteligência, uma inteligência sem raciocínio. Por ela é que todos os seres provêm as suas necessidades. Então, se a gente levar dentro de uma linha lógica que nós nascemos simples, ignorantes e que a gente vem aprendendo, né, nosso caminho de evolução como seres, né, a transição dos reinos, né, tudo aquilo que a gente vai aí entendendo como um caminho de evolução, como até fosse realmente um processo é, literalmente de crescimento, né, de fases, e cada uma fase a gente vai aprendendo mais. Então, a gente vê aí a precisão da resposta da espiritualidade quando ela diz que, né, é um sobressai ao outro, um é consequência do evoluir do outro. Mas a inteligência, ela não existe sem o instinto. Para que eu possa chegar a um nível de inteligência, e depois a gente vai consultar o que é inteligência, o que é instinto de forma conceitual, mas eu tenho que primeiro passar pelo instinto. Então, nós somos seres, como que eu poderia dizer, divinamente instintivos, e depois divinamente inteligentes. A inteligência ela vai ser um aperfeiçoamento do instinto. Mas o homem, mesmo com o seu raciocínio, com a sua inteligência, ele jamais perde o seu instinto. Então, ou seja, não tem como se separar uma coisa da outra. As coisas vão estar sempre interligadas nesse caminho, né? No caminho da nossa jornada de evolução. Então, quando a gente considera o instinto, como bem diz Kardec, a gente vai ter do outro lado, né,
essa forma de inteligência sem raciocínio. Mas o que seria isso? Essa inteligência sem raciocínio? Poderia dizer que seria o quê? Uma sabedoria inata, que vai orientar todos nós, os nossos, né, nós seres vivos, numa busca pela nossa sobrevivência. Isso está apoiado no próprio texto da Gênesis. Como eu disse, para mim ali, eu gosto muito, porque ele diz assim: o instinto é uma força oculta que solicita os seres orgânicos a atos espontâneos e involuntários. Então, a gente já está constituindo o que é instinto, tendo em vista a conservação. Nos atos instintivos, não há reflexão, nem combinação e nem premeditação. Então, ele continua dizendo que dessa forma, né, que a planta ela procura o ar, ela se vai voltar para a luz, ela vai pegar né, instintivamente as suas raízes vão buscar veios, se não tem água na superfície, cada vez mais profundos para trazer água e nutrientes. A gente vai ver, né? Esses dias eu estava caminhando com a ele, aí vi uma árvore muito grande e com as folhas todas fechadas. Aí eu falei assim: ah, deve ser parente. Quem já deve ter visto aquela dormideira, né? Que a gente bate assim e ela se fecha toda. Tudo isso é instinto, mas ela vai agindo de forma a preservar. Ela não tem um raciocínio, não, agora eu vou dormir, ou agora eu vou acordar, vai ser amanhã, vai ser hoje, não. Mas essa inteligência, ela é uma inteligência rudimentar, inata. Esses dias teve um amigo que estava comentando sobre uma série na Netflix que fala sobre ciência dos dados. Eu não tive a oportunidade, então eu vou contar só aquilo que nós estávamos conversando. E cai muito para mim nessa relação distinta. Então, eu estava falando que nessas séries, eles fazem no primeiro, acho que episódio, eles fazem um acompanhamento através de dados de um pássaro migratório nos Estados Unidos. Então, eles começam a acompanhar quanto tempo leva, quanto tempo ele sai de um lugar e vai para o outro, quanto tempo fica criando filhote, quanto tempo ele volta. Então, ao longo, acho que eles passaram 10 anos acompanhando essas árvores. E qual foi a conclusão que eles chegaram? Eles fizeram uma associação. Quando, por exemplo, né? Eu não sei, vou só fazer uma, uma, um exemplo, né? Vamos imaginar que ele sai sempre em março para poder chegar no outro lado lá em abril. Quando ele sai antes de março, ou janeiro, fevereiro, quando ele sai antes de março, o que eles associaram? Que toda vez que ele sai antes de março, naquela região que é o lugar de origem dele, acontece uma catástrofe natural. Então, isso que está lá eu não assisti, só estou dizendo que foi comentado. Então, quando a gente olha esse exemplo, você veja, o pássaro sai, se ele sai antes, vai acontecer uma catástrofe. Significa que existe uma comunicação. A natureza, ela se comunica de forma instintiva. E hoje, com o conhecimento da doutrina espírita, lá eles estão olhando a ciência, mas quando a gente permeia dentro do conhecimento da doutrina espírita, o que nós sabemos hoje? Que nós somos todos, toda a criação, ela é uma partícula única de Deus. Então, nós estamos automaticamente com isso, os seres divinos, né, os seres feitos da divindade do Criador, nós estamos totalmente interligados. Hoje, a física, né, já mostra ali com os seus grandes microscópicos, né, atômicos, que vai mostrar o que vai diferenciar todos nós, é uma forma que nós vibramos, que no fundo, né, no olhar atômico, nós somos todos iguais, partículas atômicas. Então, por isso que a natureza ela acaba, de uma certa forma, totalmente interagindo, né? Maria Clara está colocando, tudo que passarinho não come, não podemos comer, né? Diz da roça. Então, existe sim o que é isso? É um instinto. Ele já sabe por si só, ele já sabe estes caminhos. E nós também somos seres basicamente instintivos. A gente sabe que a gente está num processo de evolução, um processo de cada vez adquirir mais saber. Mas nascemos de forma, esse saber, essa inteligência, ela está como em nós? Quando lá no reino, né? Lá no reino animal, instinto, ela está adormecida. Então a inteligência ela habita em todos os seres de forma adormecida. E à medida que o ser ele vai progredindo na sua escala evolucional, aos poucos essa inteligência ela vai sendo o quê? Ela vai sendo desperta.
Então, ela faz parte, né, como o próprio texto do Livro dos Espíritos, né, é um dom dessa inteligência universal. Por quê? Porque se nós somos frutos de um Pai celestial inteligente, nós também somos seres universalmente inteligentes. À medida que a gente vai exercer essa inteligência, é a partir da nossa jornada de evolução. E como a gente sabe, já foi dito que a evolução ela não dá saltos, assim como para nascer, né, uma espiga de milho, primeiro tem que plantar a semente, ela vai crescer a árvore, né, vai dar lá, né, o sabuguinho, cada. Então, ou seja, desse mesmo método vai se acontecer, né, vai se ter a evolução do instinto de forma natural. O instinto, com o tempo, ele vai, junto com o instinto, nós vamos fazendo o quê? Nós vamos acoplando inteligência, né? E tendo a inteligência, aí da mesma forma, né, que eu fui lá e vi no texto sobre o instinto, né, o que que ele vem dizer, né? Que a inteligência ela vai se revelar como? Segundo está lá na Gênesis. A inteligência se revela por atos voluntários, refletidos, premeditados, combinados de acordo com a oportunidade e com a circunstância. É incontestavelmente exclusivo da alma. Então, ele traz aqui, né, um conceito muito legal, que é todo ato maquinal, ou seja, automatismo, ele é instinto. O ato que vai denotar reflexão, combinação, deliberação é inteligente. Um é livre, outro não. Então, o que que ele considera? E aí que é a parte que para mim é fundamental na nossa jornada espiritual e neste conceito que ele traz. O instinto é guia seguro, que nunca se engana. Aí vamos pegar aí junto ao texto da Maria Clara. Fruta que passarinho não come, não podemos comer. O que é isso? O instinto ele é seguro. Aí o que acontece? A gente vê na Gênese a explicação por que os animais agem de forma instintiva na sua preservação. Então, a gente não vê realmente um animal morrer envenenado por um alimento produzido pela própria natureza. Ele vai se morrer envenenado porque a gente vai lá, cria um veneno, vai beber uma coisa que foi um homem que criou. Mas ele, por si, em um elemento da natureza, ele não vai, ele sabe a diferença. Inclusive, entre né, da própria cadeia alimentar, ele sabe o que deve ou não comer, né? Que come além de fruta. Então, ou seja, é exatamente isso que Kardec vem nos trazer, não Kardec, né? A espiritualidade. Ou seja, o instinto, ele nunca se engana. Ele é sempre seguro. Agora, a inteligência, segundo Kardec, pelo fato de ser livre, está por vezes sujeita a errar. O ato instintivo falta muitas vezes o caráter inteligente, mas, entretanto, segundo o próprio texto, revela uma causa inteligente, essencialmente apta a prever. Então, ou seja, o texto, para mim, ele é muito esclarecedor e de fácil a gente conseguir compreender essa jornada. Então, nós vamos sempre ter o instinto como essa base, como esse porto seguro, essa inteligência que ela advém direto do Criador, que vai nos proteger. E se a gente volta dentro da própria evolução hominal, vamos assim dizer, vamos imaginar nós lá de novo na época das cavernas. Nós começávamos a agir o quê? Por instinto. O instinto da sobrevivência, da gente se proteger, até um dia que a gente descobriu o fogo para espantar os animais, o fato da gente dormir em cavernas. Tudo isso foram o quê? Foram essas bases, como poderia dizer, sábias, que herdamos e viemos ao longo de várias eras, encarnação após encarnação no processo, adquirindo. Então, o instinto, por si, ele é realmente muito seguro. Por quê? Porque neste processo onde que nosso intelecto, nossa inteligência ainda não estava totalmente aflorada,
nós fomos aprendendo na relação de causa e erro, o que dá, o que não dá, o que não funciona, e nosso instinto ele foi se aperfeiçoando. Tanto quando a gente olha dentro do próprio reino animal, por exemplo, a gente vai ver ali dentro dos primatas, algumas espécies de caninos, né? É, elefante, a gente vai ver uma série de animais que a inteligência dele já começa a se aproximar, que eu posso dizer, essa inteligência já está sendo de uma fase muito rudimentar, como de uma planta, por exemplo, né, que se caminha, para ele começar a buscar essas alternativas e se aproximar mais da inteligência nominal, que depois a gente ainda tem uma inteligência muito rudimentar, mas a gente já é capaz de tomar, de pensar, de tomar, apesar ainda de a gente estar ali ainda observando essa fatia da tentativa e erro. Então, o que, que vai levar a gente neste caminho de evolução, né? Como a inteligência ela acaba sendo esse atributo da alma, né? Essa dádiva da inteligência, ela vai nos levar a quê? A nos capacitar a Davi, você entender não vai comer nada, a você vai comer nossa o sushi? existência, de como nós vamos interagir, né, com o mundo ao nosso redor. Então, vai ser através da evolução da inteligência que ela vai nos fazer o quê? Vai nos impulsionar a gente buscar novo saber, vai impulsionar a inovação, voltando. Foi essa capacidade de raciocinar, da gente se proteger daqueles animais que estavam em nossa volta, que nos levou a descobrir o fogo, depois a roda, depois vários outros mecanismos de inteligência que fomos trazendo a inovação. Mas isso é fruto do quê? De uma forma muito simples, faz parte do caminho de evolução. E durante esse trajeto, a gente entender e conseguir equilibrar o que é entre instinto e inteligência é que vai ter um papel muito importante aí na nossa evolução espiritual. De uma forma resumida, né? Poderia dizer, enquanto o instinto vai nos oferecer essa base sólida, confiável, que a gente tem instintivamente, voltando, né, o que a Clara nos trouxe, a inteligência vai nos abrir uma porta para ter uma liberdade de escolha, que é o famoso quê? O livre-arbítrio. Então, ou seja, e a partir daí, dessa liberdade de escolha, a gente vai ter o nosso podemos buscar o nosso crescimento espiritual, uma compreensão mais profunda do universo e da gente mesmo. Não é isso que a gente busca na doutrina espírita, nos remete o tempo todo a gente se descobrir. Então, esta interação, né, muito importante, por isso que Kardec traz esses dois, desculpa, Kardec não, né? Kardec escreveu, né? Que a espiritualidade nos traz é fundamental para essa compreensão e por que que ambos acabam trabalhando junto para esse nosso desenvolvimento. Sim, Frederico. Léo, boa noite. Boa noite, gente. Tudo bem? Perguntinha. No Livro dos Espíritos se fala sobre o princípio inteligente. O que é isso? Bem, vamos consultar o próprio livro dos Espíritos, né? Quando a gente coloca sobre princípio inteligente, talvez, deixa eu me atrever aqui a ir nas causas primárias. Vou responder essa pergunta com a pergunta número 1 do Livro dos Espíritos. Que é Deus? Kardec já pergunta. Imagina, eu estou ali diante da espiritualidade, a primeira pergunta que eu vou fazer é: quem é esse Pai que Jesus nos trouxe? Quem é esse Deus? Aí vem a espiritualidade e diz, de uma forma muito simples para a gente entender: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. É muito simples, né, essa resposta da espiritualidade. Agora a gente fica mais 200 anos tentando imaginar a profundidade da resposta, né, que a espiritualidade, né, dá. Então, mas o princípio inteligente é Deus. Deus criou todas as coisas, ele está expandindo o tempo todo. Então, essa inteligência ela está inata na gente. É por isso que quando a gente olha com tanta admiração com um animal, você vamos pegar qualquer, se a gente for pegar qualquer um, vamos pegar aí talvez de uma forma mais elaborada. Os golfinhos, eles não pescam sozinhos. Eles pescam sempre em conjunto, de uma forma muito ordenada.
quer lá o cardume de sardinha, então eles ficam ali dando uma volta, né? Até que um entra no meio para poder, então eles ficam se alternando. Então, ou seja, a gente vê, mas o que que é isso? Poxa, como que um animal consegue ter tanta inteligência? Claro, ele descende de Deus. Deus é a causa suprema. Agora, o próprio Cristo nos disse que a gente, à medida que fôssemos evoluindo, nós iríamos ter contato com as coisas. Então, à medida que as coisas que a gente vai evoluindo intelectualmente, a gente passa a compreender determinados mecanismos que funcionam no universo. Hoje já é mais palpável para a gente, principalmente em função dessa, como vou voltar na dinâmica da série, né? Através dos estudos científicos, a gente começa a comprovar que existe uma coisa que está interligada. Isso é o quê? A inteligência de Deus. Então, ou seja, é difícil explicar a inteligência de Deus, explicar por palavras. Em vários pontos, a própria espiritualidade, quando vai codificando, ele fala, não, tem certos conceitos que é difícil expressar na palavra de vocês, em conceitos de palavras, porque palavras não conseguem transmitir a ideia do todo. Você vê como nós estamos ainda limitados em termos linguísticos para receber e passar conhecimento. Porém, tomando como base, né, este princípio desse Deus criador, né, essa fonte, se a gente olha as coisas, vamos pegar, né, do mundo que nós estamos, que conhecemos aqui na Terra, quantidade de coisas altamente, né, inteligentes, as contas matemáticas, nós estamos vendo aí agora essa revolução, a gente está falando de inteligência e instinto, a gente está falando da nossa inteligência humana, mas acho que um tema que nunca foi tão falado atualmente como a inteligência artificial, né? A gente tem as chamadas inteligências artificiais generativas, está aí o chat GPT, vai ter, já vim falar do Bard, tem 200 outros chegando, que é que você começa a conversar, parece que tem um ser humano falando com você, alguém está pensando com você, mas é um algoritmo matemático que está por trás, um princípio inteligente humano, e vai entendendo a correlação e estatisticamente formando as palavras. Porém, tudo descende de quê? Da inteligência de Deus. Sendo isso, imagine o nosso potencial ainda. Vamos pegar de uma das inteligências, que é a inteligência do amor, a gente viu a dimensão que a gente pode alcançar quando a gente olha o exemplo de Jesus, né? A dimensão do conhecimento que ele tinha do amor, a dimensão que ele tinha de como essa ferramenta, esse grande sentimento que a gente percebe, a gente estuda, a gente vê a espiritualidade falar que nada consegue impedir o amor. Então, o amor é uma onda avassaladora, né, de transmutação, daí a gente está falando de energia, de tudo. Nós podemos ver o exemplo de Jesus, esse amor, né, como que ele é capaz de atuar. Essa é uma forma de inteligência. A gente vai evoluindo. A gente olha hoje, eu vou trocar a parte de inteligência. Se a gente for buscar aí nos mecanismos de busca, nas literaturas, existem vários estudos, por exemplo, que têm músicas clássicas, né, que, colocados para tocar, elas emitem determinadas frequências altíssimas que são capazes de destruir vários micro-organismos. Isso é o quê? É inteligência. Aí está falando, poxa, mas é uma nota musical. Mas a combinação dessas notas é um princípio inteligente que vai produzir outro bem-estar. E a gente vai ver outras coisas, né? A gente vai ver a melhoria das pessoas ao observar uma arte pintada, um quadro, né? Às vezes você chega, olha um quadro e aquele quadro faz você mudar de estado emocional. Da mesma forma, a música, isso o quê? É a inteligência do Criador agindo sobre a sua criatura, o homem. Sim, Fred. Olha só, a inteligência depende do instinto. Olha só, Edneia, eu vi que você perguntou, né? Então, mas o Fred tem que perguntar. A inteligência, ela é uma sequência do instinto. Conceitualmente, são separados, mas são independentes. Então, ou seja, o ser humano hoje, evoluído, nós somos, vamos dizer, nós, inteligentes, nós temos o instinto. Nós agimos por instinto, que são aquele ato automático. Uma mãe age muito instintivamente. Vê o menino, vê
Vai cair uma geladeira em cima do menino. Ela não pensa o que, que vai fazer. Ela pula em cima e segura a geladeira. Pode ser que a geladeira seja muito mais pesada do que um peso que ela está acostumada a suportar. Mas ela vai conseguir. Isso é o quê? É o instinto atuando sobre a inteligência. Depois ela fala assim: nossa, se eu tivesse pensado, talvez eu não teria feito isso. Muitas vezes a gente fala isso. Eu não teria agido, se eu tivesse pensado, eu não teria tanta sabedoria em agir da forma que eu agi de forma automática. Isso é o quê? Instinto. Então, a inteligência não é questão de dependência, de depender um da outra, é só de complementação, é uma questão de evolução. Então, a inteligência ela vai estar atuando junto com o instinto. Quando nós estamos lá atrás, seres somente instintivos, essa inteligência, para quem é inteligente e olha o instinto, ele vê uma inteligência ali. Ele vê uma orquestração inteligente, por quê? Porque nós descendemos da inteligência superior. Então, ela age para a sua preservação. Mas como que a gente vai? Quando que a gente denota que a gente está vendo um princípio inteligente? Porque a gente já passou daquele estágio. Então, como eu sou inteligente, eu consigo identificar o que é primitivo. E consigo olhar, olha, se eu penso e eu tomo essa decisão, porque quando a gente vê o animal agindo instintivamente, como eu estava falando, o passarinho sai antes. Parece que ele tomou uma decisão. Eu olhei para o tempo, olhei que vai chover, e aí eu vou sair mais cedo. Ele faz isso? Não, ele age por instinto. Como? É um mistério de Deus. Como ele que se comunica, como isso chega por instinto, se é um órgão dele que treme e faz ele sair voando, a gente não sabe ainda. Eu, por exemplo, não sei, mas é uma comunicação com o organismo da natureza. Mesma coisa o golfinho. Eles começam a pescar. Ele não fala, ó, você vai para a direita ou vai para a esquerda, você sobe, você desce. Não, eles vão agindo por instinto, naturalmente. Agora a gente não, a gente vai tomar uma decisão. Tá chovendo, eu saio ou não saio de casa? Levo ou não levo o guarda-chuva? Isso é ação da inteligência. Ok? Próximo, Frederico. Existe instinto sem inteligência, mas não existe inteligência sem instinto, certo? Bem, vamos voltar lá. O instinto, ele existe, não é que ele não é inteligente. Ele ainda não tem capacidade de tomar decisões, de reflexões. Essa inteligência, ela está inata. Vamos assim dizer. Quando a gente faz, é uma analogia que me apareceu na cabeça agora. Imagina o seguinte, quando a gente vai lá e pega um pé de feijão, pega uma sementinha de feijão, bota lá no teste, vamos fazer, né? Voltar na época de escola. Coloca lá no algodãozinho, molhado, o que que vai acontecer? Vai nascer o quê? Um pé de feijão, claro, né? Quando a gente olha, vai lá e pega o pé de feijão e planta ele, a gente está vendo o feijão ali, o fruto? Ainda não. Mas o fruto está dentro da planta, não está? Vocês concordam comigo? O fruto ele vai aparecer, porque é um caminho natural da evolução do pé de feijão, ele crescer, dar flor e frutificar, assim como todas, né, as árvores frutíferas. Isso é o quê? Está ali. Da mesma forma, está a inteligência na gente, como ser ainda instintivo. Ela faz parte, ela vai ser um passo a ser alcançado. Mas então todo ser instintivo um dia vai ser um ser inteligente? Sim. Todo ser inteligente já foi um ser instintivo? Sim. Então, não são separados. Essas relações, elas perduram. Então, é só uma questão de quando. Quando um ser instintivo vai se tornar inteligente? Ao longo do seu processo de evolução. Cheguei a um ser instintivo. O ser instintivo, um ser inteligente, ele vai usar o seu instinto? Vai. Porque o instinto faz parte dele. Veio com ele, faz parte do seu processo de evolução. Ok, Denise? Tem mais? Mesmo numa inteligência superior, não se pode dizer que o instinto não estaria mais presente, certo? Isso, exatamente. O instinto ele sempre está presente. Porque o que que o instinto quer?
como base primária, e aí trazendo, vou voltar lá no livro a Gênese, né? O que ele vai falar? Vamos lá, olha só. O instinto, deixa eu achar aqui, deixa eu achar. É pelo instinto que os animais são avisados do que lhes convém ou lhe prejudica. Então, ou seja, ele vai sempre, né? Ele vai sempre estar presente. Sempre vai estar presente, por quê? Porque ele quer nos proteger. Mesmo eu inteligente, porque a gente já viu o seguinte, vamos pensar, nós adquirimos inteligência, ok? Somos seres inteligentes. Todo mundo hoje concorda que o ser humano é um ser inteligente. Uns podem dizer, ah, não, mas o cara pode parecer que não é inteligente. Mas no conceito da inteligência, nós todos somos capazes de tomar decisões. É isso que vai diferenciar o ser inteligente do ser só instintivo, lá atrás. Então, a gente tem capacidade de tomar dimensão, tomar decisão. Agora, significa que eu sou inteligente. Eu tomo sempre boas decisões? O que vocês acham? Lembra o seguinte, eu, como instinto, vou sempre procurar algo que vai ser bom para mim, que vai me proteger, que vai fazer com que eu viva. Eu vou estar aí, vou sempre usar o exemplo de maneira clara. Não vou comer uma fruta venenosa, porque eu sei que aquilo me faz mal, sei instintivamente. Agora, depois que eu adquiro a danada capacidade de pensar, eu meto o pé pelas mãos? Reflitam comigo. Então, não significa que quando eu olho, inteligente, não significa que eu estou fazendo o bom uso da minha inteligência. Então, ou seja, o instinto, ele vai sempre estar ali para nos proteger. Ele sempre vai estar ali com essa, quando a nossa inteligência estiver indo empurrá-lo, vai ser o instinto que vai salvar o homem. Porque o instinto está lá ligado a essa inteligência suprema de Deus. Esse é o ser supremo e é fonte de tudo aquilo que eu já vivenciei. E é por isso que está a beleza de quando a gente consegue começar a compreender a dinâmica das sucessões das vidas, que a gente vê que nós somos muito mais do que simplesmente esse monte, né, de corpos transitando no mundo, que esses corpos têm uma linda história de evolução, por mais que na inteligência a gente possa tomar as decisões não tão acertadas, vistas dos olhos dos outros, mas nós temos uma longa jornada, temos este instinto que nos protege o tempo inteiro. E muitas vezes a gente recorre a este instinto na hora de tomar uma decisão. Nós fazemos isso. E muitas vezes esse pensamento ele vem através, até muitas vezes, de um processo de uma intuição. Mas o que seria uma intuição? Nada mais do que eu acessar o meu instinto rudimentar. Então, ele vai estar sempre presente na nossa história. Nós sempre seremos inteligentes e instintivos. Sim, Frederico? É como um bebê que no início ainda não está amadurecido para abraçar a sua capacidade de reflexão e raciocínio, pensar e raciocinar. Muito bem. O que a gente vê quando nós todos estamos ali na nossa fase, né, neonatal? Neonatal, será que eu poderia dizer isso? Na nossa fase ali de bebezinho, né? Como trouxe a Adriana aí, nosso apoio técnico hoje. O bebê, ali, age inicialmente por instinto. É por instinto que ele vai aprender a dar. É por instinto que ele vai chorar para mamar. É por instinto. Nós vemos dentro do nosso próprio princípio inteligente o momento que nós estamos instintivos. Então, ele vai agir por instinto. E depois esse instinto ele vai dando lugar à inteligência a partir de como vou usar a própria palavra que a Adriano trouxe, amadurecendo, né, para abraçar a sua capacidade de reflexão, de pensar, de raciocinar. Ao longo dessa jornada, ele vem trazendo aí
a figura dos pais que vai orientá-lo nessa inteligência e vai trazer a camada principal do atributo da inteligência, que é a moralidade. Ou seja, qual é o principal produto subproduto da inteligência? Além daquele processo que nós falamos do processo de inovação, da criação, da dinâmica tecnológica, da evolução do mundo material, mas a reboque disso vem a parte moral, que ela vai sendo, e aí dentro, se a gente for usar a humanidade como um processo de evolução, como fosse uma pessoa, trazendo, por exemplo, de um bebê, quem é o responsável ali para fazer com que essa inteligência já dentro do homem, ou seja, nós encarnamos e estamos voltando. A inteligência, como Kardec falou, já é um atributo da alma. Então, ou seja, nossa alma, agora já encarnada, ela já é capaz de tomar as suas decisões. Quando criança, ela vai precisar de quem? Dos seus pais, para serem os seus guias nesse processo de formação da sua inteligência agora, novamente encarnada, moral. Então, não é só o fato biológico do homem, macho e fêmea, que vão se fundir para trazer uma nova vida, mas a concepção também está em guiar essa inteligência para o seu novo processo reencarnatório. Por quê? O que nós viemos buscar quando voltamos à Terra? Instintivamente é o quê? É o nosso processo de evolução. Se instintivamente o instinto é duplicado, né? Mas se o instinto busca a preservação, a sua conservação, o seu melhor, então nós voltamos instintivamente à carne buscando o quê? O nosso processo de evolução. Agora, para que eu não cometa, talvez, os mesmos erros que eu cometi na minha encarnação passada, eu vou precisar de dois faróis, de dois guias, que entra o papel da família. Então, já é importante, dito em palestras anteriores dos nossos estudos e amplamente divulgado na literatura espírita a importância da família na constituição do ser. Então, ou seja, a gente está vendo a inteligência começando a, quando bebê, né, saindo do seu processo, neste momento, hominal de instintivo para o inteligente, para que ele tenha essas condições de executar o seu dom de inteligência, vamos assim dizer, sua capacidade já adquirida de tomar decisões de uma forma melhor. Então, a gente vai ver esse papel, essa dinâmica funcionando. Por quê? A gente sabe que para a gente evoluir moralmente, a gente precisa de também evoluir intelectualmente. E evoluir intelectualmente está nessa capacidade de a gente tomar decisões e observar o fruto dessas decisões. Sim, Frederico? Quando alguém se deixa levar, por exemplo, pela raiva e comete um ato impensado, pode-se dizer que deixou o instinto se sobrepor à inteligência? Olha só, eu vou responder por mim, não vou nem falar a base da literatura. Uma vez, eu li um livro chamado, deixa eu lembrar agora, O Oitavo Hábito, da Eficácia à Grandeza. Esse autor já tinha escrito um outro livro chamado Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Esqueci o nome do autor agora. Mas nesse livro do Oitavo Hábito, ele conta que uma vez ele estava numa biblioteca estudando, e aí chegou à conclusão de que, e a gente vai, essa pergunta, Denise, ela se reflete muito aquela que a gente fala, né, da lei da física, a lei da ação e da reação, né, de que um determinado, é, esqueci agora, enfim, né, que uma ação ela volta em você em proporção igual àquilo que foi dada. Então, geralmente, a gente fala isso da relação instintiva, né? Então, ou seja, alguém me xingou, eu instintivamente xingo a pessoa de volta, né? Como você trouxe aí, alguém, raiva. Só que o que acontece, e o que estava escrito lá no livro? Entre eu ter uma ação, eu sofrer uma ação, e eu executar uma ação, entre essas duas coisas, o que diferencia, e aí ele traz da espécie humana, princípio inteligente, é a capacidade de escolha. Hoje, eu não posso mais
como ser inteligente, dizer que eu fui dominado pelo meu instinto animal, né? E aí deixei ser tomado pela raiva. Por quê? Porque eu tenho a capacidade de raciocínio. Eu não posso usar esse subterfúgio. Por quê? Porque o instinto por si só, ele busca o quê? Busca a proteção. É por isso que lá no Sermão do Monte, que está lá em Mateus 7 para frente, uma das partes, Jesus vai falar exatamente da lei que era quase a lei instintiva, que era a lei de olho por olho, dente por dente. Jesus vem no Sermão do Monte e reforma essa lei que todos nós lembramos que ele diz: se alguém te bater a uma face, dê a outra. Ou seja, nossa capacidade de reagir àquele instinto. Não é só para virar a face, mas a capacidade que eu tenho de pensar e como eu vou responder. Então, muitas vezes a gente coloca assim: ah, eu estou enfurecido, tomo qualquer atitude utilizando a minha inteligência para o lado negativo, vamos lembrar, né? As decisões, eu coloco a culpa no instinto. Mas vamos olhar: o animal ele age por instinto de proteção. Quando eu tenho uma reação dessa, eu não estou buscando me proteger. Eu estou muitas vezes querendo afirmar alguma coisa. Aí, como diz, eu vi uma vez aquele indiano Osho falar: o ser humano precisa urgentemente deixar a vontade de querer estar certo o tempo inteiro. E essas desculpas que eu dou sobre o meu instinto é que quando eu quero provar que eu estou certo. Aí eu digo que eu estou agindo instintivamente, me deixei me tomar pelo instinto. Mas eu acho que o principal ganho que a gente tem quando a gente estuda a doutrina é entender o conceito. E o conceito que a espiritualidade traz é que o instinto ele é algo bom, algo que vai nos proteger. Tudo que leva longe disso não é instinto. Isso é o ser humano querendo dar uma desculpa por aquilo que não pensa. Então, ou seja, o nosso instinto, muitas vezes, é um instinto de atacar. Por que que o animal ataca o outro? Por proteção. A gente vê esse desenho animado que bota lá os animais pensando como homens, né, criando ali, né? Se a gente pega lá o filme Rei Leão, por exemplo, o tio faz uma treta, né, para o irmão morrer, para ele assumir o trono, isso é coisa só da cabeça do homem, isso no reino animal não existe. Eles estão ali agindo totalmente por instinto, visando a sua preservação. O nosso olhar, pela nossa dinâmica, pela nossa moralidade, e aí utilizando até um pressuposto da neurolinguística, que cada um enxerga o mundo com as suas crenças, eu olho um comportamento e julgo aquele comportamento daquilo de forma com que eu acredito. Aí você está vendo, aquele animal ali, aquele instinto é um instinto ruim, mas não é. Por isso que é importante a gente voltar a um conceito trago pela espiritualidade, dizendo que o instinto ele é sempre de preservação. Então, tudo que vai fugir dessa preservação, ele não é instintivo. Então, porque quando a gente volta ao nosso instinto, aí eu vou voltar. A mãe que protege um filho, a gente, quando vai estar dirigindo e desvia de bater em alguém, é o quê? É um instinto de proteção. A gente não tem um instinto de atropelar alguém. Tem? Não tem. A gente tem um instinto sempre de proteção. Mais perguntas, Frederico? Porque eu estou sem mouse, então estou demorando a andar aqui com a mãozinha no pad. Animais não pensam ou não raciocinam diante das experiências que têm? Muito boa pergunta. Olha só, vamos lá. Um animal, vou voltar ao exemplo, né? Ele não sai de casa e olha se está chovendo ou se tá sol para ele sair e andar. Vamos pegar. Quando a gente olha a natureza, se a gente pegar esses filmes que passam na Geographic, Net Geo, esse negócio todo, a gente vai ver lá um temporal caindo, aí vamos pegar um primata lá caçando comida. O pau está quebrando de chuva, ele está lá, porque ele sabe que ele precisa se alimentar. Então ele não está pensando se eu vou ou não vou, se eu vou tomar a decisão, se não vou, ele simplesmente vai, ele está ali porque ele busca o alimento. Então ele está agindo somente por instinto.
Qual o instinto dele? O instinto dele é de se preservar. Vou voltar ao exemplo lá. A árvore, a planta, ela vai se fechar, ela vai buscar água onde não tem, aonde ela vai conseguir. Você vai ver uma árvore seca porque as raízes não conseguiram localizar a água. Não foi porque ela deixou de tentar instintivamente, não, porque não teve mesmo. Aí morreu. Mas enquanto tiver um faro de uma gotinha, a sua raiz vai chegar lá e vai buscar água muito longe. Muito longe. Não sei, isso é instinto. Repete para mim a pergunta, porque talvez eu possa deixar de responder alguma coisa. Você falou dos animais? Espera lá, vou botar aqui agora. Animais não pensam ou no raciocínio diante de das experiências que têm. E- Eu, particularmente, eu penso assim, talvez eu esteja no contrário, mas o simples ato de se movimentar, eles têm uma capacidade de pensar, mas não de raciocinar sobre o processo. Porque, olha que coisa interessante, você está trazendo para a gente instinto e você está trazendo para a gente inteligência. O ato instintivo, ele é um ato que ele não tem muita possibilidade, um leque de escolhas. É um ato de você se garantir vivo. Então, se o animal ele tiver sob ataque, ou ele corre ou ele parte para cima. Se o animal quiser se reproduzir, ele vai se reproduzir. Numa inteligência, se o animal tiver sob um ataque, desculpa eu estar até falando isso. Se você tiver sob ataque, você pode correr, você pode partir para cima, você pode se utilizar do ato instintivo, mas você também pode ter outras respostas possíveis. Porque, aproveitando que você está falando, Léo, e aí para você responder, eu vou parar de falar, porque eu preciso parar de falar, né? Estou confundindo, então, instinto com forma emocionalmente racional de agir, né? Você pode discordar de tudo que eu falei aí, velho, pelo amor de Deus. Mas é isso mesmo. A questão toda é o seguinte: vou voltar a trazer a questão da espiritualidade sobre questão de palavras, né? Então, eu vou voltar. Isso não está escrito lá. Eu chego a esta conclusão, que a inteligência ela está adormecida dentro do instinto, que com o tempo isso vai eclodir, vai colocar. O que seria capacidade de pensar? A capacidade de pensar seria eu conseguir fazer reflexões. E aí, quando a gente olha a inteligência artificial, por exemplo, você fala, inteligência artificial capaz de pensar? Não, ela não pensa. Ela é simplesmente produto de uma lógica matemática. Ela não está, apesar de... Por que você acha que ela está pensando? Porque ela aprendeu da forma como a gente usa as coisas. Então, por exemplo, ela vai lá, faz uma leitura de um monte de coisa. Vamos botar assim, um monte de textos que falam sobre o que os meninos gostam de fazer. Então, o menino gosta de jogar bola, gosta de jogar bolinha de gude, gosta de jogar peão, vai jogar o quê? Então, ela vai aprender isso. Vamos colocar, se de 50 livros que ela leu, desses 50 livros, o que mais aparece é que os meninos gostam de jogar bola. Depois gostam de brincar de carrinho. Estou dando só dois exemplos para vocês entenderem como que a inteligência artificial funciona. Então, o que acontece? Quando eu pergunto o que o menino gosta de fazer, ela vai responder: o menino gosta de jogar. O que lá ela aprendeu que mais vezes acontece? Gosta de jogar bola. Então, ela vai colocar: o menino gosta de jogar bola. É porque ela sabe que ela observou? Não, é só uma questão estatística. Aí, se eu botar, não gosta dessa resposta, ela vai vir, então, o menino gosta de brincar de carrinho, porque é a segunda alternativa que ela tem. E assim ela vai. Então, ou seja, ela está pensando? Não, a gente acha que ela está pensando. Mas o ato de pensar é eu pegar uma informação nova, como nós estamos fazendo aqui, eu raciocinar com base em algo que eu tenho e mudar a minha forma. Então, o animal, a gente acha que ele pensa, porque hoje eu penso. Então, eu sei a diferença entre instinto e pensamento. Então, quando eu olho, eu julgo um ato dele, eu falo, aquele cara está pensando. Por quê? Porque eu penso, a atitude dele, em função da sua preservação, em função da sua vida instintiva, leva a ver movimentos inteligentes. Eu não acho que ele pensa. Entende? Essa é a grande diferença. Por quê? Eu acho que ele pensa pelo fato de que hoje eu já penso e julgo as atitudes dele inteligentes ou não. Muitas vezes a gente fica, uma vez, um amigo meu chegou para mim e falou assim,
gente estava falando sobre o jogo do bicho. Aí ele pegou assim, falou assim, Léo, se você sonha que um gato caiu do telhado, que bicho você joga? Aí eu falei, rapaz, sei lá, eu entendo jogo de bicho, pai. Cara, só pode ser um bicho. Eu falei, qual? O burro. Aí porque o gato que cai do telhado só pode ser burro, que gato não cai do telhado. Mas olha só, a gente está falando de uma relação que eu estou observando e o coitado do burro, né, paga, né, de uma forma totalmente injusta, né, quando a gente tem falta de inteligente. Ao contrário, você é extremamente inteligente, intuitivo, como todos os outros na cadeia. Mas, enfim, é uma brincadeira para a gente dizer o seguinte, que a gente olha, julga pelo aquilo que nós somos hoje. Aí vamos imaginar aqueles seres que nós sabemos que existem, estão mais adiantados do que a gente, como Jesus, que veio, vai olhar para a gente, tá vendo? É um ser ainda que está ali na sua inteligência. Ele consegue olhar para a gente, compreender como Jesus compreendeu. Por quê? Da mesma forma que a gente compreende o comportamento de um animal e sabe que está na vida instintiva, aqueles que estão na nossa frente em níveis evolucionais entendem o momento da inteligência que nós estamos passando. E a gente pode pegar até a própria frase de Jesus lá no alto da cruz, quando ele fala, Pai, perdoe-os, porque eles ainda não sabem o que fazem, ou seja, não sabem utilizar a sua inteligência ainda no seu grau máximo de que pode. Entende? Então, é por isso que a gente tem essa noção de inteligência. Essa é a minha forma de ver. Sim, Frederico, temos mais? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Todo ato mecânico é instintivo? Todo ato mecânico é instintivo. Isso aí não sou só eu que estou falando, está lá na literatura, lá no, na Gênesis. Por quê? Como estava falando. Vou pegar aqui um exemplo uma vez, né? Meu portão aqui caiu em cima da Maria Alice. Qual foi o instinto da Anne? Segurar o portão. Se eu for lá pegar aquele portão, tirar ele, tombar ele de novo em cima dela, conscientemente ela está olhando, ela não tem força para segurar o portão. Mas ela teve, instintivamente. Isso é o nosso lado instintivo, mecânico, automatizado, que é fruto. Aí, se eu for olhar, o que que é o meu instinto hoje? É fruto de tudo aquilo que eu vivenciei ao longo da minha vida, que eu já sei qual é a resposta automática para aquilo. Então, por exemplo, eu acho que foi Bruce Lee que falou sobre esse termo. Alguém uma vez me falou que foi ele, eu nunca parei para pesquisar. Então, estou igual o papagaio aqui, estou igual só repetindo. Mas ele falava de um estado de fluidez. Eu vou treinar até que meus movimentos sejam instintivos. As minhas mãos vão fazer, né? Vão dar o golpe certo, para o soco certo, o chute certo, sem que eu raciocine por ele. E quando a gente age desse jeito? De uma forma muito simples quando a gente aprende a dirigir, não é? A gente aprende a dirigir, a gente raciocina naquele momento. Eu tenho que pisar agora, vou lá. Depois que a gente aprende, não vai no automático, aquilo entra instintivamente, eu já sei a hora de passar a marcha, é a hora de frear. Eu sei, tanto que se a gente aprende a frear, né, que é com o pé, pelo menos eu só freio com o pé direito. Tem gente que, se você está dirigindo e for frear com o pé esquerdo, você quase arranca o pescoço de quem está no carro. Porque você tem a sensibilidade, né? O seu músculo vai adquirindo, né? Então, ou seja, a gente passa de algo automático para o modo instintivo. Isso é um exemplo simples de como a gente age em muitas coisas por instinto e dá certo, porque a gente veio aprendendo, isso entrou no nosso ser. Por isso que depois Kardec fala, desculpa, eu vou ter que aprender a falar isso de forma correta. Né? A espiritualidade, através de Kardec, fala que a inteligência ela faz parte, é um princípio inteligente da alma. Por quê? Porque isso ficou gravado a gente. Aquilo que a gente aprende jamais é esquecido. E aí, quando eu reencarno, que aquilo fica lá, né, na nossa gravado em nosso ser, ele acaba sendo o quê? E quando eu estou agora e busco, posso colocar como o quê?
uma intuição. Ah, eu tive uma intuição, fui intuído a fazer isso. Então, a gente pode várias vezes dizer que o instinto, né, ele vem falando o quê? Que é um padrão de comportamento inato, vai ser uma resposta automática inerente, que é muito comum a uma determinada espécie. A isso a gente vai compreender, né, de uma forma do que seria ali o próprio instinto, né? Quando a gente também pode entender um processo intuitivo como uma forma de conhecimento. Ah, eu intuí essa forma de conhecimento, uma sensação, uma percepção. Muitas vezes a gente sente que aquilo é correto, apesar de não ter uma explicação, e daqui a pouco a gente vai ver que aquilo se fez. Por quê? Fruto daquele conhecimento que a gente veio adquirindo desde a fase instintiva e passando pela evolução da nossa inteligência é, é, primitiva e até chegar ao que a gente tem hoje. Então, tudo é um processo de construção. Tem mais? É, todo ato que denota reflexão, combinação, deliberação é inteligente? Os atos que denotam isso são os caracteres que distinguem a inteligência do instinto. Ponto. Não, aí, o que, que seria inteligente? Quando eu olho uma ação e vou dizer, essa ação é inteligente? Aí nós vamos pensar de que tipo de inteligência a gente está falando. Eu posso ter uma inteligência científica, posso ter, por exemplo, hoje muito, hoje não, mas há um tempo não muito distante, surgiu-se hoje a gente está falando de inteligência artificial, mas aí há um tempo atrás falávamos muito de um termo chamado inteligência emocional. Alguém já viu falar desse termo? Então, ou seja, da onde surgiu esse termo, inteligência emocional? Surgiu lá de um pesquisador americano chamado Daniel Goleman, que, né, acho que ele é professor de Harvard ou de uma faculdade daquela, que qual outra medida que nós temos de inteligência? Como é que o ser humano é medido hoje a inteligência dele? Se ele é inteligente ou não é inteligente? Não é pelo QI? QI mede. Então, o que Daniel Goleman foi lá e fez? Ele foi estudar se todas aquelas pessoas que tiveram seu QI alto lá na sua infância ou juventude, se agora, na fase adulta, se eles tiveram sucesso. Sucesso que eu digo financeiro, se dão bem, estão felizes, alegres e tudo mais. E que ele viu que em vários casos, muitos daqueles caras com alto QI poderiam resolver contas matemáticas extraordinariamente, coisas, decorar livros. Imagine toda a capacidade intelectual. Ele não conseguiu fazer isso com que ele fosse um cara feliz, que ele tivesse muitas coisas. E aí, a Suzana vai vir, acho que para me corrigir, que eu devo estar falando alguma besteira. Mas aí, o que que acontece? Viu-se que dependiam também não só da questão intelectual, da minha capacidade de raciocínio, mas entendia também de como eu utilizava as minhas emoções, inteligência emocional, baseada em quê? Em reflexões. Agora eu vou deixar meu apoio falar que essa área é a área dela, ela é psicóloga, então. Não, não é nem só isso, é porque antigamente avaliava a inteligência só pelo coeficiente, né, intelectual, e como somente um tipo de inteligência. E aí os estudos foram avançando e foi se percebendo que existem inúmeros tipos de inteligência. A inteligência matemática, né, a inteligência para escrita, né? Então, é, hoje não é só mais quem tem um coeficiente, um QI alto que é considerado inteligente, né? Às vezes uma pessoa lá da roça, do interior, que não tem essa capacidade de preencher esse teste, mas ele tem formas de resolver problemas, né? Forma de usar o instinto, aprimorar o instinto que hoje
são múltiplas inteligências. Não é mais só, além da emocional, tem tantas outras inteligências, né? Então, não ficou restrito mais somente a essa avaliação desse coeficiente. Muito bem, muito obrigado. Aí eu falei essa novela toda da inteligência emocional, porque um tempo atrás eu vi um livro chamado Inteligência Moral, né? Como Suzana bem trouxe, tem um autor brasileiro, Augusto Cury, ele fala muito das múltiplas inteligências, né? Então, inclusive, ele faz até uma análise das inteligências de Cristo. Então, para a gente ver aí que é um tema, né, que a gente está só explorando a pontinha, né, lá uma gotinha do floco de neve da ponta do iceberg desse assunto imenso. Então, o que que seria a inteligência moral? Seria essa capacidade de eu tomar as decisões baseadas nos princípios que possam levar, né, a consequência das minhas ações. Então, a gente vai, como a Suzana trouxe, o ser humano, ao passar do tempo, ele começa a entrar e dinamizar mais esse mundo, entender melhor essa capacidade intelectiva que nós temos, ampliando para outros aspectos, e que nada mais é do que quando a gente olha o caminho evolucional, faz parte da gente entender também intelectualmente a própria inteligência. E também o que acontece, se hoje eu sou um ser que eu tenho não vou chamar nem de deficiência, mas eu não sou tão bom em matemática, isso significa que eu não posso me tornar. Porque eu sei hoje, à luz da ciência espírita, de que eu sou bom matemático hoje, porque é fruto de que eu fui nas minhas vidas passadas. Possivelmente eu sempre gostei, me dediquei, passei um ano, uma vida, duas vidas, três vidas, quatro vidas. E hoje eu tenho essa facilidade cognitiva com música, com números, assim como em todas as áreas, né? Como Suzana trouxe a inteligência escrita, porque eu desenvolvi ao longo do meu tempo uma aptidão melhor para a escrita, porque eu gostava mais disso. Assim como pintura, assim como todas as artes. Então, hoje, o que que a ciência está trazendo? Nada mais é do que todo o cabedal de conhecimento que o espírito ele se porta ao longo da sua trajetória evolucional e ele manifesta, naquele momento encarnado, aquilo que está mais útil ao seu processo de evolução. Sim, Suzana. Não, é só contar uma historinha rapidinha e engraçada. Eu preciso aprender a falar inglês porque meu filho mora na Inglaterra e minha nora é inglesa. E aí, antes de viajar, eu orava todo dia antes do Senhor, permita que eu me conecte com a minha vida em que eu falava a língua inglesa, para eu me lembrar, me coloca numa sala de estudo aí na espiritualidade aí em cima para ver se otimiza essa lembrança dessa língua que agora, nessa existência, eu não estou conseguindo, mas não funcionou, não. Não deu certo. Porque ele quer que você estude mais, né? Porque olha só, o grande atributo da inteligência, Fred, já vou voltar para as perguntas, só pegar essa câmera, Suzana. O grande atributo da inteligência é a nossa capacidade de estudar. É pelo esforço do raciocínio, é por isso que nos foi dado. Senão nós poderíamos ser o quê? Ainda seres totalmente só instintivos. Mas a base do progresso é o uso da inteligência. Então, percebe que a gente possa, né? Acho que foi Ford que falou isso, né? Que falava o seguinte, que pensar é uma coisa que dá trabalho e poucas pessoas estão dispostas a fazê-lo, por incrível que pareça. Então, ou seja, nós temos que usar a nossa inteligência para o nosso progresso. Ah, eu posso escolher não pensar? Pode, mas vamos sempre lembrar, nós somos impulsionados, nós somos seres criados para evoluir. Então, se eu não pensar, eu vou ficar estacionário. Se eu ficar estacionário, alguma coisa vai acontecer que vai me levar, me obrigar. Nesse quesito aí não existe livre-arbítrio. Nós temos que pensar. De uma forma ou de outra, nós somos empurrados ao pensar. Então, o pensamento ele faz parte do progresso. Se fosse fácil, né, a gente se lembrar de tudo, né, de graça teria a gente tentar buscar mais conhecimento. Então, é por isso que Deus deixa a gente desse jeito aí para poder nos impulsionar a buscar mais saber. Sim, Frederico. Peraí, olha só. Gerando.
O inteligente é livre, o instintivo não é. O que prende o instinto? Olha só, por que que ele fala sobre livre e sobre preso? Livre, porque o homem ele é capaz de tomar as suas decisões, e livre para colher o fruto das suas decisões. Quando, lá na Gênesis, ele fala do preso, é porque ele está preso ao seu instinto. E qual é o instinto dele? Não é se preservar, não é buscar. Então, ele está ali, preso nessa roda, que ele não está tomando decisões, ele ainda está vivendo a sua forma totalmente instintiva. O homem, por lado, ele é livre. E aí pensam, como por instinto, ele não faz nada de errado. Eu, quando livre, eu posso fazer o que é certo e o que é errado. Isso é bom? É ruim? É o que é nosso por direito de evolução. Não é bom porque nós estamos aprendendo a utilizar essa inteligência de forma correta, de forma apoiada no nosso instinto. O instinto ele é sempre para a preservação. Ele é sempre sábio, ele sempre vai nos proteger. Essa é a função do instinto. Ele vai estar preso a essa roda da proteção. Agora, o ser humano, o pensamento, ele é livre por quê? Porque aí eu consigo expandir todas as minhas reflexões, todas as minhas colocações. Então, a partir do momento que eu ganho essa capacidade intelectual, tudo se torna o quê? Está um campo aberto para eu buscar. Então, por isso que é livre, livre de pensar. Eu posso pensar aquilo que eu quiser. Eu posso agir da forma que eu quiser. Eu posso buscar mais coisas. Então, um animal, vamos lá, o animal, ele vai aprender nas coisas ali por instinto que está no meio dele. Se ele passa a fazer coisas diferentes, foi que o homem passou a treiná-lo. Mas pensam, não é? É uma atitude livre dele, do animal, como é da gente? Não. Está preso ali. Eu estou treinando, ele vai entender. Baseado na relação, aí vamos botar, o instinto não protege. Então, se eu ganho uma recompensa, instintivamente aquilo está me protegendo. Então, pensa, eu estou preso àquela roda. Agora, depois que eu tenho inteligência, eu posso escolher tomar liberdade, por exemplo, de eu me aprofundar no tema sobre inteligência e sair dessa dinâmica, desse bate-papo hoje e compreender melhor sobre como eu posso utilizar o meu instinto para equilibrar a minha existência. É uma escolha continuar a entrar. Isso é a liberdade da intelectualidade. Não sei se eu consegui me fazer claro em relação, mas quando eu estou como animal, eu estou preso à minha circunstância. A gente não vê um animal sentar numa cadeira de escola porque ele quer deixar de ser gato para ser cachorro. O que a gente vê? São os humanos treinando os animais. A gente vai ver ele tomando, ao longo da sua jornada evolucional, a gente vai voltar lá, alguns animais são que a gente vê que o nível de instinto dele se aproxima mais de uma inteligência primitiva. Por quê? Porque ele já faz mais uso do instinto tempo, então ele vem adquirindo um cabedal de repertório instintivo maior do que se eu for pegar em comparação a um golfinho, a um primata, aí se eu for pegar um ser unicelular lá atrás ainda no processo de evolução. Mas ele não escolhe se melhorar por si mesmo, ao contrário do homem. Então, essa, para mim, é a grande diferença em relação ao instinto ser preso e a intelectualidade ser livre. Temos mais perguntas? Então, vamos lá. Instinto, desculpa. O instinto é uma força oculta. Seria então a ação da espiritualidade nos protegendo? Olha, se eu for conceber a espiritualidade como esse princípio inteligente do pai que cuida de todos os seus filhos, sim.
O instinto, ele é meu, ele não é do outro. Então, ou seja, não é a espiritualidade que está me ali alimentando, me colocando alguma coisa sobre que eu vou virar. Aí eu poderia dizer que, vou tirar a palavra instinto e posso dizer o seguinte: a espiritualidade me dá, a gente vai dar o nome de intuição em função daquilo que a gente recebe de uma mensagem do plano espiritual para cuidar da gente? Sim. Aí se eu pudesse colocar assim, o meu processo de intuição é um processo onde eu recebo, eu tenho auxílio da espiritualidade me apoiando? Sim, posso confirmar que sim. Ah, mas se eu tenho um processo de intuição ligado ao meu instinto, eu posso fazer essa conexão? Sim, porque a espiritualidade ela pode agir, me dar uma ideia, e eu vou usar como intuição, ela vai se conectar com esse meu instinto que já sabe muita coisa, está lá no meu inconsciente, no meu saber, e vai me trazer uma forma de me proteger. Dessa forma, eu posso dizer que a espiritualidade cuida da gente alimentando. Como que é a mesma pergunta? Repete aí só para eu. O instinto é uma força oculta. Seria, então, a ação da espiritualidade nos protegendo? E aí, o que que acontece? Eu poderia até dizer espiritualidade, aí vou dizer instintivamente, ou de uma forma, como eu falei lá de Jesus, né? Jesus está na nossa frente. Eu vou usar a espiritualidade, alguém que está anos-luz na nossa frente e que cuida da gente como um ser integral, né, como uma criação divina, como os engenheiros siderais que emanam ali, né, as vibrações que a gente toma as decisões, sim, também posso colocar desse jeito, porque como a gente sabe, e é muito engraçado que eu me lembrei agora de uma história, né, que esses dias eu estava vendo no Instagram, de uma pessoa falando sobre Chico Xavier. E aí é onde que eu vou chegar sobre essa questão do cuidado. A história conta assim, que Chico pegava um ônibus para ir trabalhar e no caminho tinha uma linda fazenda de girassóis. E Chico adorava girassóis. Então, toda vez que ele passava, ele esperava passar ali pela plantação de girassóis para ele fazer as suas orações matinais. Aí, quando estava passando, ele estava ali rezando, pedindo, aquele negócio todo e tal. E aí, um dia, o ônibus quebrou, furou o pneu exatamente aonde? Na frente da plantação de girassol. Aí desceu todo mundo, vai trocar. E aí a menina conta que Chico até se ofereceu, mas ele era muito franzino, então os homens deixaram eles, não, deixa os homens aqui maior para poder levantar o ônibus e trocar a roda. E nisso que estava ali divagando, ele vê dois homens vindo em sua direção. Mas não eram homens encarnados, eram desencarnados, eram dois espíritos vindo na direção dele. E aí chega e fala para ele: ó, nós gostaríamos de agradecer a você. Eu disse: mas agradecer por quê? Não, porque todas as manhãs, todos os dias que você passa por aqui, uma onda de luz invade essa plantação e as suas orações nos ajudam a cuidar desse campo de girassóis. Porque nós dois somos os responsáveis para cuidar desse campo de girassóis. Então, ou seja, a gente vê em toda a criação, a gente está vendo os intermediários de Deus cuidando e zelando por ela. E aí as orações do Chico ajudavam eles na manipulação da importância genética, da proteção energética, né, de sustentação. Então, isso nos traz, assim, como que o poder que a nossa oração tem, né, de como auxilia, e muitas vezes a gente ora junto, pede todo mundo para elevar o pensamento, mas o que eu quero dizer? Você pode ver que os girassóis têm alguém, um princípio inteligente que está cuidando deles. Da mesma forma, nós temos Deus como espiritualidade emanando conhecimento a cada um dos seus seres, a cada um dos seus filhos, a cada uma das suas criaturas, através do seu instinto perfeito. Então, sim, a gente vai ter aí uma ação da espiritualidade. A espiritualidade, a gente está colocando num conceito muito maior, não só como um espírito ou um grupo de espíritos, mas, né, uma vastidão de cuidados para que cada uma das suas criaturas elas possam atingir o seu nível máximo de perfeição. Temos mais? Então, sim. Pera Bora lá. lá. Vamos lá. O sistema prisional cuida de seres instintivos ou em mau uso da inteligência? Eu tenho mais uma pergunta, tá, Léo? Tá bom. Boa pergunta.
olha só, posso, diante de tudo aquilo que eu aprendi nessa jornada hoje, junto, né, nesta reunião, e lendo sobre os livros e o que Kardec nos traz, a espiritualidade, né, através de Kardec, nós estamos vendo, eu posso fazer que as duas afirmativas são verdadeiras. Por quê? Porque nós aprendemos que antes nós sermos seres inteligentes, nós somos seres instintivos. Então, o instinto faz parte do ser humano. Ele não... virei um ser inteligente, deixei de ser instintivo? Não. Eu continuo sendo um ser instintivo. Mas, à luz do que não foi trago pela espiritualidade, eu posso afirmar que é o mau uso da inteligência. Porque lá no fundo, quando ele foi fazer qualquer... Eu vou dizer um exemplo claro. Eu saio daqui para assassinar alguém. Lá no instinto, ele está me dizendo que isso é errado. Que eu posso ter um revés, que pode ter vingança, mas eu escolho ir até o final. Mau uso da inteligência. O instinto está o tempo todo ali tentando me puxar daqui. A gente vai comparar a ação, a decisão, o fruto de uma reflexão que, para a gente, quando nós olhamos em função da nossa história moral, que aquilo não condiz mais como um assassinato, a gente fala, foi de uma forma brutal, foi porque a gente, infelizmente, a gente vai fazer uma comparação indevida com o reino animal. Que é assim, por quê? É porque a gente vai olhar um animal agindo totalmente por instinto de sua preservação, como se a gente, por exemplo, se a gente vai olhar uma caçada de um leão com os olhos que nós temos hoje sobre moralidade, e assim, eu não quero ver sofrimento. Mas ele está vendo sofrimento ali? Ele não está. O homem foi lá e se agiu por instinto como um leão? Não. Ele agiu de forma consciente. Ele pode ter imitado a voracidade, ter pego mas não é. Então, a gente precisa ter muito isso, porque a gente vai ser injusto com o que é realmente instinto. Então, tudo isso é capacidade intelectual. Próxima pergunta. Próxima e última, tá, Léo? Tá bom. Dentro do tema, o que se pode falar dos irmãos que reencarnam com limitações da mente e físico em estado vegetativo? Olha só, boa pergunta. O que acontece? Quem fala muito bem sobre isso é Joana de Ângelis. Eu não sei se é no livro Triunfo Pessoal, mas tenho quase certeza que é no livro Triunfo Pessoal. Lá na introdução ela tem lá uma parte que ela vai falar sobre essas questões. Eu acho que Ramatiz tem algum livro dele também que ele vai falar sobre essa questão dos distúrbios mentais. O que acontece? Nós somos frutos de nossas escolhas. Então, logo, o que vai estar reverberando no meu processo quando eu encarno vai ser o fruto de como está essa confusão do meu perispírito. E muitas coisas vão estar aliadas ao que vai ser necessário para mim. Então, muitas vezes, o que acontece? A espiritualidade pode reduzir alguma coisa do meu intelecto para que eu não enfie mais o pé na jaca. E isso vai ser fruto muito dessa questão. Eles têm capacidade de ir lá reduzir? Não, isso vai ser fruto da minha própria escolha, do meu próprio processo reencarnatório. Então, a gente vê, muitas vezes, essas coisas acontecendo, ou seja, a gente vem em uma situação debilitante, a gente sabe que, no fundo, nós sempre temos escolhas no nosso processo reencarnatório. Então, o processo da construção dos distúrbios mentais, ele vai ser sempre fruto da constituição de como o nosso ser ele vibra. Fruto da nossa escolha, do nível da nossa desarmonia. E isso, como faz esse ajuste lá no campo perispiritual até a gente chegar, ele vai causar estas confusões. Por quê? Porque a única forma do ser ele voltar à sua plenitude espiritual é passando pelo processo encarnatório. E aí, como um apoio, né, meu apoio
colocou, a gente já vai ter isso engatado no próxima palestra, que vai ser sobre distúrbios mentais. Mas eu não vou me adentrar muito tempo, porque nem isso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, isso é fruto, né, da reverberação perispiritual, que vai trazer para si isso que vai ser essa dinâmica, né, do processo, né, intelectual na vida do ser. Mais perguntas? Ô, Léo, tem só essa que eu vou pedir para, se você puder falar de maneira rápida, né? Só para o Uhum. pessoal não ficar assim. Olha só, tem como você fazer uma diferença bem sucinta entre instinto e intuição? Olha só, muito boa. A intuição é a intuição totalmente nossa. A gente vai ser. É porque a gente usa a palavra intuição, muitas vezes, quando a gente recebe uma comunicação do plano espiritual para com a gente. Dá nome a uma comunicação mental do plano espiritual. Ah, o meu mentor me intuiu fazer isso. Na verdade, ele me mandou um pensamento e você captou. Então, a gente tem essa dinâmica de utilizar essa palavra muito do intercâmbio espiritual, né? De como alguém está o tempo todo nos intuindo. Então, a gente já sabe, a própria espiritualidade, através de Kardec, disse na pergunta, não lembro qual é o nome da pergunta, se os espíritos influenciavam na nossa vida. Então, eu poderia dizer que, na verdade, não é nenhuma intuição, existe uma influência do plano, né? Então, ou seja, quem é nosso mentor, ele quer nos influenciar a tomar determinada decisão. Então, ele manda um pensamento para a gente: olha, esse caminho pode ser bom, esse caminho pode ser ruim, ó, cuidado que você já fez, aquele negócio todo. O processo intuitivo é o processo que vem de dentro, e o processo intuitivo ele vai vir em função lá do que tudo que eu experimentei como instinto. Então, quando eu olho para mim, uma intuição é algo que eu estou buscando dentro do meu, na minha base instintiva. É assim que eu, Léo, enxergo. Pode ter diferença na literatura, pode ter outro entendimento aí, mas o fruto do meu saber sobre isso é a intuição, ela vai estar sempre ligada à minha parte instintiva, que é a minha parte evolucional, a parte de que eu vim ao longo das minhas eras construindo. Então, eu vejo o quê? Que muitas vezes a intuição nada mais é que a manifestação do instinto. É uma fase moderna do instinto, né? Então, num contexto mais primitivo, o instinto ele guia os comportamentos essenciais para a sobrevivência. Já agora, na vida moderna, onde nessas decisões raramente são sobre questões de morte ou vida imediata, essa mesma força primordial vai se manifestar como o quê? Como um processo intuitivo, uma compreensão, né? Um sentido que vai orientar as nossas decisões. Então, de uma certa forma, é dessa forma que eu consigo aí entender aí essa intuição com instinto, mas eu vejo que talvez essa intuição que a gente fala, eu senti alguma coisa, então a gente pode ser uma influência espiritual, ou como pode ser eu me conectando com a minha essência interior e buscando. Aí vem a intuição, que está baseado lá no princípio instintivo. Ok? Mais alguma colocação? Então, queridos irmãos, né, nós chegamos aí, né, ao final dessa jornada, onde nós exploramos aí nesse tema, né, vasto, né, sobre inteligência, sobre, né, essa ótica maravilhosa que a doutrina espírita nos traz de reflexão, desse processo de busca do saber, de não se contentar com uma verdade única. Então, nós, né, como grandes, vamos dizer assim, né, navegadores nesse grande oceano da vida, a gente vai passar por vários percalços, que a gente vai ser sempre impulsionados aí, né, por essa relação, né, da luz, sobre a luz da doutrina espírita, a gente buscar o saber sobre a, a, a inteligência. Então, a gente sempre vai estar conectado com o instinto, né, que é essa força que nos conecta, né, às mais raízes mais profundas, né, que vai nos lembrar, né, sempre que apesar dos nossos avanços, das nossas realizações, nós somos sim partes desse vasto, né, desse misterioso mundo que nos cerca. A inteligência, né, vai ser essa bússola que vai sempre estar nos apontando ali para
para o futuro, guiando, buscando, trazendo subsídios para que sempre tenha decisões mais acertadas no nosso cotidiano. Então, eu espero profundamente que esse bate-papo de hoje, né, nos mova, né, a refletir mais sobre a inteligência, o papel da inteligência na nossa vida, o papel do instinto como essa base sólida, né, como essa fundação para a constituição do nosso ser, e de como a gente vai sempre utilizar essas duas forças magníficas da vida, né, que nos impulsionam e direcionam. Então, meu muito obrigado aí, eu tenho certeza de que a gente tem muito ainda a descobrir sobre esses dois campos, né, filosóficos do saber humano. Então, o meu muito obrigado, e mais uma vez eu gostaria de convidar a todos para que, de corações unidos, a gente possa novamente elevar os nossos pensamentos ao nosso Pai Celestial em agradecimento profundo pela oportunidade que nós temos de compartilhar e debater sobre temas tão importantes nesse espaço, sobre a ótica da doutrina espírita, a ótica da evolução. Então, eu deixo meu agradecimento aqui, Pai, pela oportunidade. Eu agradeço aos irmãos que nessa noite estiveram presentes conosco, que perguntaram, que trouxeram exemplos, tornaram essa noite mais dinâmica, mais rica. Agradecer pelo dom da vida, o dom desses amigos maravilhosos que estão sempre ao nosso lado. E mais uma vez, sem esquecer de todos aqueles que necessitam, Pai, do vosso amor, que o Senhor visite cada coração, novamente que visita cada lar dessas pessoas que nos assistem, que o Senhor os abençoe, que o Senhor vos guarde, Pai, em sua graça, olhe o Senhor, que volte o seu rosto, Pai, misericordioso para cada um de nós, nos proporcionando todas as chances e nos dando principalmente a inteligência, a sabedoria para utilizar tudo aquilo que nós já portamos, para que seja colocado a serviço do bem, a serviço da construção de um mundo melhor. Fique conosco, Pai, nos abençoando, nos guardando hoje e sempre, que assim seja.